membros de uma espécie de seita secreta, adoradores do diabo, cujo objetivo principal era propagar o caos, o medo e o mal. Quer saber mais sobre essa história bizarra? Então vem comigo e assiste esse vídeo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bravo. Meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor, roteirista e curto muito black metal. Antes de tudo, é importante eu dizer que eu aprecio esse estilo de música chamado black metal. Inclusive na minha adolescência eu já tive até uma banda. Então, os eventos que eu vou citar aqui nesse vídeo não descrevem de forma alguma a totalidade do movimento ou do estilo musical black metal. Eles só remetem a atrocidades cometidas por jovens inconsequentes que fizeram uma mancha na história desse estilo musical. Mas o que é então esse tal black metal? Para quem não sabe, o rock, como a gente genericamente conhece, é subdividido em vários outros estilos. Dentre esses estilos, o heavy metal. Por sua vez, o heavy metal também se subdivide em vários outros estilos, que vão desde o power metal, que fala mais sobre fadas e elfos felizes cantando por campos verdejantes, até o black metal, que tem guitarras agressivas e letras por muitas vezes satanistas. A nossa história começa numa cidadezinha lá na Noruega, que é por muitos dita como o país do black metal. Lá foi fundada uma banda chamada Mayhem por um cara chamado Oyster Arseth, também conhecido pelo pseudônimo de Euronymous. Gravem esse nome porque ele vai ser importante. Um outro membro da banda, o vocalista conhecido pelo pseudônimo de Dead, que em inglês significa morto, é conhecidamente um apreciador desse aspecto meio mórbido da vida. O Dead sofreu um perigosíssimo acidente quando ele era criança, onde ele inclusive rompeu alguns órgãos e foi declarado como morto por alguns médicos. Mas ele conseguiu sobreviver e diz a lenda que desde então ele adquiriu um certo fascínio pela morte. Os amigos próximos do Dead diziam que ele era um tanto quanto introvertido, depressivo, passava várias horas trancado no quarto, onde ele mantinha debaixo de sua cama, acredite, pássaros mortos. Que hábito bizarro, né? Antes dos shows da banda Mayhem, o Dead enterrava suas roupas para ficar com um aspecto sujo mesmo e com um cheiro de cadáver que ele dizia gostar. E antes dele subir no palco para cantar as músicas, dizem que ele tinha um saquinho que ele carregava no seu casaco contendo um corvo morto que ele cheirava antes das apresentações para ir cantar inspirado pelo aroma da morte. Além disso, em suas performances, o Dead, assim como muitos outros membros de bandas de black metal, ele usava uma maquiagem no rosto, uma maquiagem preta e branca, que deixava ele com um aspecto de cadáver, que era o que ele mais queria. E também o Dead usava pedaços de vidro e facas para se cortar durante o show. Inclusive, uma história diz que num desses eventos, num desses shows em que ele se cortou, o corte foi tão fundo que o show teve que ser parado para ele ser hospitalizado. É importante aqui dizer que esse estilo de música, o black metal, ele faz alusão ao horror, à raiva e à disrupção do que muitas vezes pessoas normais consideram como o correto. E isso dentre muitos outros aspectos que as pessoas comuns podem achar no mínimo estranhos. 2 anos depois do Dead se juntar à banda, lá em 1990, todo o pessoal da banda se mudou para uma cabana nas afastadas florestas da Noruega. Lá eles poderiam ensaiar suas músicas sem toda aquela barulheira e interrupções que a gente tem na cidade grande. Porém, essa cabana seria palco de um dos eventos mais chocantes da música até então. Numa noite de abril de 1991, o Dead, enquanto estava sozinho na cabana, decidiu, aos 22 anos, tirar a própria vida. Ele fez um corte aqui e, não satisfeito, atirou na própria cabeça com uma espingarda.
A primeira pessoa a chegar na cabana e encontrar o corpo naquele estado foi o Euronymous. E você pode pensar que, assim como qualquer pessoa normal, ele ia chamar ajuda da polícia, de qualquer pessoa que estivesse por ali. Mas não. Ao invés disso, o Euronymous correu para uma loja de conveniência que tinha ali perto, comprou uma máquina fotográfica e fotografou o corpo do seu amigo morto. Acredite ou não, essa foto chegou a virar a capa de um dos álbuns do Mayhem. Que bizarro! O próprio Euronymous já admitiu também que ele chegou a alterar a cena. Ele colocou uma faca onde antes não tinha, mexeu um pouco o corpo do seu amigo, tudo para parecer um pouco mais macabro, para fazer parte dessa capa do álbum. Naquela mesma época surgiram boatos de que o Euronymous havia inclusive pegado pedacinhos do cérebro do amigo e experimentado, tudo isso para matar a curiosidade de como seria o gosto de um cérebro. Outros boatos também diziam que o Euronymous pegou pedacinhos do crânio para fazer colares e distribuir entre os seus amigos mais próximos e chegados de um círculo interno nas pessoas que ele considerava mais dignas. Fala sério, que baita amigo, né? Você gostaria de receber um presente desse de um amigo? Só 2 meses depois do falecimento do vocalista da banda Mayhem, o Dead, o Euronymous foi até Oslo, que é a capital da Noruega, e abriu uma loja de discos. Essa loja começou a fazer bastante sucesso entre as pessoas do meio e entre músicos de diversas outras bandas que chegaram a ficar fascinados com esse novo estilo musical que estava surgindo, o Black Metal. O Euronymous, criador da banda Mayhem e fundador dessa loja, começou a se referir aos membros mais chegados, aos amigos mais próximos que frequentavam esse lugar como membros do Inner Circle, ou o Círculo Negro. Ele tinha uma ideologia um tanto quanto estranha, anticristã e anti várias religiões. Frequentemente ele dava entrevistas para a grande mídia e dizia que ele e seus amigos do Inner Circle eram adoradores do diabo, e cuja sua principal missão era trazer o caos, o medo e o mal para as pessoas. Mas será que era isso mesmo? Bem, posteriormente, ex-membros desse círculo interno do black metal já admitiram que não era bem assim. O Euronymous, ele dava essas declarações para a imprensa mais para chamar a atenção do grande público. O objetivo dele não era bem fazer o mal, e sim chocar a galera para trazer mais atenção para esse movimento black metal. Com essa ideologia anticristã e por vezes diabólica, os membros desse movimento de black metal que estava crescendo na Noruega começaram com uma onda hedionda de queimar igrejas e sacrificar animais. Estima-se que mais de 50 igrejas foram queimadas na Noruega nesse período. Inclusive, um dos membros desse círculo negro teria incendiado uma igreja e tirado uma foto para usar como capa de um de seus discos. Mas vários dos responsáveis por esses incêndios criminosos foram pegos depois e já admitiram que não sentiram nenhum remorso. Eles tinham uma mentalidade de que era apenas uma retaliação pelo que a Igreja Católica e o cristianismo em si já teriam feito no passado contra outras pessoas de outras religiões, como foi o caso da Inquisição. Músicos de várias outras bandas se reuniam no porão dessa loja do Euronymous. Um dos frequentadores da loja e membro do Círculo Negro chegou a morar ali no porão. O nome dele era Faust. E para você ter uma ideia de como funcionava a mente de alguns dos membros desse círculo, o Faust, em 1992, foi responsável pelo assassinato de um homem com 37 facadas. O motivo? Ele era homossexual. Aparentemente, essa era uma ideologia que não cabia. Felizmente, a justiça chegou para o Faust e ele foi condenado a 14 anos de prisão. Nada mais justo, né? Nessa mesma onda crescente do black metal pela Noruega, vários dos membros do círculo interno foram presos posteriormente por diversos crimes que iam desde porte ilegal de armas e explosivos até assaltos e
queimar igrejas. O Círculo Negro havia finalmente criado o caos que seus integrantes tanto desejavam. Porém, esse caos todo teve um final abrupto, violento e completamente chocante. Em 1993, um ex-membro da banda Mayhem e também integrante desse Círculo Negro, o Varg Vikernes, cuja história é tão complexa que vale outro vídeo aqui no canal que eu vou fazer em breve, ele foi até o apartamento do Euronymous. Ambos começaram uma discussão relacionada à carreira dos dois. Essa discussão começou a ficar mais acalorada, eles partiram para a agressão e o Varg, munido de uma faca que tinha por ali, assinou o Euronymous com diversas facadas pelo corpo e pela cabeça. O corpo foi encontrado ali na escada do apartamento mesmo e o Varg não negou a acusação, ele confessou. Até hoje, os reais motivos para esse crime não foram totalmente revelados. Apesar do que parecia, o Varg diz que tudo foi em legítima defesa. Ele alega que ficou sabendo através de um amigo que o Euronymous estava planejando assassinar ele anteriormente. Então ele se adiantou e o Varg foi condenado por esse crime e pegou 21 anos de cadeia, que é a pena máxima da Noruega. E com esse terrível incidente que já vinha culminando de diversos outros crimes anteriores, se encerrava ali aquele movimento obscuro, quase secreto, adorado por alguns e temido por muitos. O Círculo Negro era centrado na figura do Euronymous e, com a sua morte, tudo se desfez quase tão rápido quanto se iniciou. Muitos dos músicos que faziam parte daquele círculo se ausentaram dos holofotes e até saíram da música por algum tempo depois desses terríveis eventos. Porém, a maioria deles decidiu continuar com sua carreira musical e fazem sucesso até os dias de hoje. Apesar disso, o Círculo Negro ao qual eles pertenciam certamente deixou uma marca profunda dentro deles, e essa marca faz com que eles nunca se esqueçam desses tempos sombrios. Se você gosta desses assuntos obscuros e sombrios, certamente você vai curtir esse livro. O Barão de Monte Cáspio convida você a entrar em seu castelo. Na pacata e isolada aldeia de Monte Cáspio, o povo vivia feliz e em paz, até a vila ser assolada pela fome, pela peste e por forças sobrenaturais após a chegada de uma mulher misteriosa. A Dana, uma aprendiz de guerreira, é enviada até essa vila para tentar desvendar seus enigmas, mas será ela capaz de fazer frente às forças ocultas que rondam o castelo de Monte Cáspio? O Barão de Monte Cáspio conta a história de uma aldeia isolada a qual o povo está sendo assolado pela fome, pela miséria e por ataques de monstros sombrios. Tudo isso comandado por forças obscuras. E uma jovem aprendiz de guerreira, a Adana, foi enviada até essa vila distante para tentar descobrir o que é que está acontecendo. Se você curte ler fantasia sombria, certamente você vai gostar de O Barão de Monte Cáspio. Eu vou deixar o link aqui do livro na descrição, beleza? Dá uma conferida por lá. E se você gostou do vídeo, por favor, faz aquelas coisas de praxe, deixa o like, compartilha com seus amigos que curtem rock e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu tô no rumo a 1 milhão de inscritos. Muito obrigado por assistir e vejo você no próximo. Valeu!